Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e amada irmã, na pregação de ontem, nós falávamos do filho pródigo, do filho mais novo. Então veja, qual foi o pecado do filho mais novo? O pecado do filho mais novo foi querer curtir o mundo, foi querer viver a sua vida sem o pai, viver sua vida de qualquer jeito. Se entregou ao mundo, se entregou ao pecado, mas que história bonita, porque o filho pródigo volta para casa, o pai o acolhe, o pai lhe dá perdão, o filho caiu em si, teve um certo arrependimento e voltou para casa do pai. Vimos ontem sobre o filho pródigo, mas hoje nós queremos falar dos pecados do irmão mais velho. Então a pregação de hoje ela está mais alicerçada nos pecados do irmão mais velho. Porque preste atenção, o irmão mais velho, nós vemos que ele não aceita a volta do irmão. Veja que coisa terrível. O irmão dele tinha ido para o mundo, o irmão dele tinha se sujado no pecado, o irmão dele agora está voltando para casa, o pai faz uma festa, e em vez de ele ficar feliz, ele fica com ciúme, ele fica com inveja, ele fica com tanta coisa que a gente vai ver hoje. Nós vamos hoje meditar os pecados do irmão mais velho. E essa pregação de hoje tem muito, muito, muito a nos ensinar. Por que é tão importante isso? Porque os pecados do irmão mais velho são diferentes do pecado do irmão mais novo. Veja, os pecados do irmão mais novo é mais fácil de a gente ver, é mais fácil de a gente enxergar. Por quê? A palavra de Deus diz que aquele filho gastou o seu dinheiro com prostitutas. Então é óbvio, você olha e fala, está na prostituição, está no pecado. É um pecado aparente, é um pecado público. Então, meus queridos, prestem atenção no que eu vou dizer agora. É muito fácil a gente descobrir um pecado aparente, um pecado público, um pecado externo. Então tem muitos pecados que são pecados externos, que todo mundo vê que a gente está pecando. Agora existem pecados que são pecados ocultos. Ei, eu quero chamar a sua atenção aqui. Existem pecados que são pecados ocultos, que às vezes nem as pessoas estão vendo, nem as pessoas estão enxergando. Às vezes até eu mesmo tenho dificuldade de ver e de enxergar, mas são pecados do mesmo jeito. Eu quero que você entenda isso. O filho mais novo estava na prostituição. É um pecado? É um pecado. Mas o filho mais velho também tinha pecados tão grandes quanto o filho mais novo, o irmão mais novo. Essa pregação ela é muito importante. Porque tem gente que cai na tentação de dizer assim, olha, eu sou um bom cristão, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu não bebo, eu não uso drogas, eu não assisto, tem uns que vão dizer, eu não assisto novela, eu não vejo as coisas do mundo, eu não vou para a festa do mundo. E aí, quer dizer que agora você é santo porque você não faz nada disso? Eu quero que você entenda que existem pecados que são pecados ocultos. E o diabo gosta deles tanto quanto os pecados externos. Ei, o diabo gosta desses pecados ocultos e em alguns casos ele é até mais grave. Hoje nós queremos desmascarar o diabo.
Hoje nós queremos desmascarar o diabo e queremos mostrar que na sua vida você pode ter pecados que são ocultos, que ninguém vê, até você mesmo tem dificuldade de ver esses pecados, mas muitas vezes são pecados que os diabos gostam de se atrelar. Nós vamos ter que fechar essas brechas na nossa vida. Amém? Você está entendendo? Essa é uma introdução que eu estou dando a você. Pecado não é só aquele pecado, pecado não é só pecado da prostituição, pecado da droga, pecado de uma vida muito louca e afastada de Deus. Então tem muita gente que sim, vai para a vida do filho pródigo. Agora tem gente que nunca foi para uma vida de mundo. Se você olhar para a minha vida, eu nunca fui para uma vida de drogas, de baladas, de festas do mundo, aquela prostituição. Eu nunca fui para essas coisas. Mas significa que eu nunca pequei? Não. Então tem gente que nunca experimentou a vida de um filho pródigo, mas experimenta os pecados do filho mais velho, do irmão mais velho. Ei, preste atenção. A seguir estão alguns pecados do coração. Veja, são pecados do coração, são pecados lá do espírito, são pecados lá de dentro, que identifiquei na vida de cristãos que permaneceram fiéis a Deus na aparência exterior. Opa, isso aqui é importante. Então, muitas vezes nós somos cristãos que somos fiéis a Deus de aparência. Porque na aparência não vai para a festa do mundo, na aparência não usa drogas, na aparência não bebe, na aparência parece um cristão excelente, não adultera, na aparência. Só que use esta lista para examinar a si mesmo quanto aos pecados do coração. Nil Lozano agora vai nos ajudar a meditar pecados do coração. Ei, que essa pregação seja um exame de consciência para nós. Evite agora nessa pregação você ficar pensando assim, ai, fulano de tal é assim. Fulano de tal é assim. Não, evite agora ficar pensando no outro. Evite ficar pensando, ai, tal pessoa deveria estar ouvindo essa pregação de hoje, porque ela é assim. Não, vamos fazer um exame de consciência para nós mesmos. Depois você compartilha essa pregação. Primeiro você vai olhar para si mesmo. Porque talvez você tenha alguns pecados. E todos esses que eu vou falar, o diabo ama. O diabo faz a festa quando ele encontra estes pecados, as quais a gente vai falar hoje aqui. E todos estes pecados são os pecados do irmão mais velho. Preste atenção, o irmão mais velho não saiu de casa. O irmão mais velho não gastou dinheiro com prostitutas. O irmão mais velho, ele não pediu herança. O irmão mais velho permaneceu fiel ao pai, mas de aparência. Porque logo quando o filho mais novo volta, o irmão mais novo volta, ele revela o tanto de pecado que ele tinha dentro dele. O primeiro pecado do coração: legalismo e hipocrisia. Preste atenção, legalismo e hipocrisia. O que é o legalismo? Legalismo é o nosso esforço para encontrar aceitação de Deus ou dos outros. Então é aquela pessoa que fica buscando a aceitação das pessoas. É aquela pessoa que fica buscando a aceitação de Deus com base em nossa conformidade com um conjunto de regras, práticas ou ensinamentos. Ou seja, é uma pessoa que vive só pela lei. Eu faço tudo que a lei manda. Então, eu vou na missa todo domingo, eu dou o meu dízimo, eu faço jejum. Tudo que a lei manda eu faço. Veja.
é uma pessoa que se apoia somente na letra, é uma pessoa que se apoia somente na lei. Ei, essa pessoa ela não tem relacionamento com Deus. Essa pessoa ela vive uma vida de regras. Ela vive cumprindo preceitos, mas ela não tem relacionamento com Deus. Amado irmão, veja que foi isso que Jesus criticou nos fariseus. Foi isso que Jesus criticou dos sacerdotes da época, ou seja, eles eram homens que observavam as leis, eles observavam o sábado, eles observavam todas as leis da época, mas não tinham relacionamento com Deus. Não viviam o amor. Veja, uma pessoa legalista, ela não se preocupa com o relacionamento com Deus e não se preocupa com o relacionamento com as pessoas. Então é aquela famosa pessoa que ela nunca faltou na missa de um domingo, mas dentro de casa ela xinga pai e mãe. Dentro de casa ela briga com a esposa, ele briga com a esposa, ela briga com o marido e é briga o dia todo. Ou seja, ela só cumpre as leis de Deus, mas é tudo uma aparência. Porque ela não vive o amor. Ela, portanto, é legalista, você está entendendo? É uma pessoa legalista. Então ela acha que vivendo aquela lei, a consciência dela está tranquila. Eu já fiz o que devia fazer, eu já cumpri a lei que a Igreja Católica me manda fazer, então pronto. Agora eu posso estar em paz. E no fundo, ela faz tudo isso para aparecer? Ela faz tudo isso para ser aceita? E não por amor a Deus, e não por amor ao próximo. É por isso que Jesus pega pesado, por exemplo, quando Jesus começa a curar em dia de sábado, e aqueles homens começam a falar, mas não pode curar em dia de sábado. Ei, mas você não está entendendo nada. Você vai deixar essa pessoa morrer? Se um animal, Jesus chega a hora que ele fala, se um animal teu cai no buraco, você não vai salvar ele, mesmo que seja dia de sábado? Ora, se você faz isso com um animal, você não vai fazer isso com uma pessoa que está precisando de ajuda, que está precisando de cura? Veja, legalista, você só olha a lei, você não olha o amor, você não olha o relacionamento. Então, filhos e filhas, a gente temos que tomar cuidado com o legalismo. Nós temos que tomar cuidado com a hipocrisia. Deus não quer que você só seja aquele que observa a lei. Claro, as leis são importantes, as leis da igreja são importantes, devem ser obedecidas, mas esta lei, ela deve levar você ao amor, ao relacionamento com Deus. Tentamos nos encaixar com base em nosso próprio esforço. Então veja, uma pessoa legalista, uma pessoa hipócrita, legalista, ela acredita na sua própria força. Eu pago o dízimo, eu cumpro os mandamentos de Deus, eu. Então veja, ela acha que tudo que acontece na vida dela é por próprio esforço. Essa pessoa não entende que tudo é graça de Deus na sua vida. São pessoas que vão ficando ranzinzas, são pessoas que são hipócritas. Meu irmão e minha irmã, eu vou até dar um exemplo. Eu há pouco tempo estava na Terra Santa. E não vou generalizar, né? Não vou generalizar, até porque com grande respeito. Mas quantas vezes a gente andando na Terra Santa, e só porque eu tenho uma cruz, só porque eu sou cristão, quantas vezes andando na terra de Jesus, diante de tantos religiosos, eles olham torto pra gente, eles não nos acolhem, muitas vezes repito, não todos, mas os legalistas, os hipócritas, aquilo que Jesus chamava esse povo de hipócritas, legalistas, eles te desprezam. Despreza porque você não segue a lei que eles seguem. E veja, isso começa a acontecer porque você não segue a lei, eu te desprezo.
Porque você não segue a lei, eu te condeno. Lembra daquela passagem do Evangelho? Aquela mulher foi pega em adultério, estava todo mundo com pedra na mão para apedrejar ela. Você não está seguindo a lei, então deve ser apedrejada. É assim que legalista vive. Ele vive para acusar os outros. Ele vive se achando melhor que o outro. Ele acha que ele sabe tudo e que tudo vem do seu próprio esforço. Você acha que o diabo não gosta de um pecado desse? O diabo ama um pecado desse. Legalismo, hipocrisia. A justiça própria é muito semelhante ao legalismo. Achamos que merecemos algo porque trabalhamos para ele todos esses anos. Então a pessoa começa a achar que ela tem direito. Eu tenho 10 anos nessa igreja, eu tenho tantos anos nisso, eu tenho direito e não sei o quê, e você começa... Quando alguém que julgamos ser menos digno do que nós recebe um tratamento melhor, dizemos, não é justo? Ei, gente, será que isso aqui não tem muito dentro de igreja? Ei, cristãos que aparentemente são perfeitos, mas são legalistas. Não é justo. Eu acho que eu mereço algo melhor porque eu estou aqui há tantos anos, eu estou aqui tanto tempo, estou tanto tempo nessa paróquia. Não é justo. Não é justo que aquele ali tenha um tratamento melhor do que eu. Porque veja, esse é o pecado. Este é o pecado do filho mais velho. Não é justo que você está dando uma festa para ele, porque eu sempre fui fiel e nunca tive essa festa. Agora, por que para ele você está dando essa festa maior? Você acha que a pessoa legalista, ela acha que ela é cumpridora da lei e agora, pelo seu próprio esforço, ela conseguiu isso e agora ela tem direitos. E ela vai ficar totalmente raivosa quando ela perceber que alguém que acabou de chegar ganhou algo que ela nunca teve. Então, por exemplo, na igreja, o padre nunca chamou esse legalista para fazer determinada coisa. E de repente acabou de chegar alguém na paróquia, acabou de se converter e o padre fala, olha, eu quero que você faça isso para mim. Nossa, mas olha o que o padre fez. E aí o legalista já começa a criticar o padre, né? Como é que pode um negócio desse? Essa pessoa acabou de chegar na igreja, essa pessoa acabou de chegar, e outra, olha a vida dela, ela acabou de chegar, nem se converteu ainda, olha o que o padre já está dando para ela, porque no fundo você queria fazer, a pessoa queria fazer. Porque ela acha que não é justo, não é justo. Amado irmão, você está entendendo, sim ou não? Eu acho que já deu para entender. Em nome de Jesus, você não pode cair nesse pecado de legalismo e hipocrisia. Amém? Não seja fariseu, não seja hipócrita. Outro, orgulho. Esse aqui é o pior pecado de todos. Este aqui é o pecado maior de todos os tempos. Frei, como é que o senhor fala isso? Sim, é o pecado de Lúcifer, foi o orgulho que fez Lúcifer cair do céu. É o pecado de Adão e Eva e é o maior pecado até os dias de hoje, orgulho. O orgulho procura nos colocar no controle, a fim de que resistamos à dependência de Deus. Então o orgulhoso, ele quer estar no controle de tudo. Pode prestar atenção. Orgulhoso, ele não aceita que alguém dê ordens. O orgulhoso não consegue entrar no esquema de outra pessoa. O orgulhoso, ele quer sempre estar no controle. Por que o filho mais velho está chateado com a festa? Porque ele perdeu o controle. Quando ele chega em casa e vê que está tendo festa para o irmão mais novo, ele vê que perdeu o controle. Ele vê que perdeu o controle.
Ele se acha melhor do que o irmão, porque o irmão está no pecado, o irmão gastou dinheiro com prostitutas. Eu não fiz isso. Para mim nunca teve essa festa. Então é uma pessoa que sempre quer entrar no controle. Cuidado, cuidado. Esse negócio de você querer sempre estar no controle não é bom. Isso é orgulho, isso é orgulho. E tem gente que quer ter o controle no casamento, tem gente que quer ter sempre o controle na família, no trabalho, em tudo que é lugar, na paróquia, na igreja. E isso vai estragando a sua vida. Veja, preferimos estar no controle do que ser íntimos. Mais do que estar no controle, queira ser íntimo de Deus. Dependa de Deus. Você não precisa estar no controle das coisas, você não precisa estar no controle da sua vida. Seja dependente de Deus. Fingimos ser melhores do que somos. Fingimos. Você aparenta ser bom para as pessoas, mas na verdade você não é. Você aparenta ser bom, mas na verdade você não é. É um fingimento. É um fingimento. Agimos como os religiosos e santos, mas sabemos que o que está acontecendo dentro de nós é outra história. Então, às vezes, a gente age como se a gente fosse santo, a gente age como... A gente gosta de pensar que a gente é santo, a gente gosta de que os outros pensem que a gente é santo, mas a verdade é outra. A verdade é outra. A verdade é que eu não sou tão santo assim. O irmão mais velho detesta a fraqueza e se orgulha de sua força. Veja, o irmão mais velho detesta a fraqueza, porque o orgulhoso não gosta de ver suas fraquezas. O orgulhoso não gosta de ver os seus limites. O orgulhoso se orgulha de sua força. Nunca se orgulhe de sua força. Veja que Paulo apóstolo passou por um processo que Deus teve que humilhar Paulo. Deus deu um espinho na carne de Paulo, porque Paulo estava muito orgulhoso. E Paulo depois entendeu, se tem alguma coisa que eu tenho que me orgulhar, é me orgulhar das minhas fraquezas. Se tem alguma coisa que eu tenho que me orgulhar, é me orgulhar dos meus limites, porque só isso é meu. O resto é graça de Deus. Não é teu esforço. Ei, não é teu esforço. Não são teus méritos. Tudo é graça de Deus. Se alguma coisa boa você fez na vida é porque... São João da Cruz diz assim, se algum bem você fez é porque Deus emprestou para você a sua bondade. Você não pode ser bom. Lembra que Jesus falou, só Deus é bom. Se um dia você foi bom na vida é porque Deus te emprestou a bondade dele. É emprestada. Você não é bom. Você não é bom. A gente busca ser bom. Com a graça de Deus queremos ser bons, mas na verdade nós não somos bons. O quebrantamento e o desespero não são valorizados, mas a boa aparência e o sucesso sim. Então essa pessoa ela não valoriza as humilhações da vida, ela não valoriza as humilhações, ela valoriza o sucesso, ela valoriza a aparência, ela valoriza essas coisas. Em Mateus capítulo 5, Jesus nos diz que os pobres de espírito, os que choram e os que têm fome e sede são abençoados. O irmão mais velho acha que nunca deve ser fraco. O orgulhoso não consegue lidar com as suas fraquezas, minha gente. O orgulhoso... Veja o filho mais novo. Ele pecou, mas ele foi humilde. Ele foi humilde para reconhecer, ele foi humilde para voltar. O irmão mais velho esconde os pecados que tem. Esconde os pecados que tem. Quando o filho mais novo chegou em casa, abraçou o pai, beijou. E talvez esse irmão mais velho nunca abraçou e nunca beijou seu pai, não era íntimo do pai. Veja, o que adianta você obedecer às leis, mas não ter intimidade
com o Deus da lei. O que adianta? Amém? Irmão e irmã, em nome de Jesus, você precisa lançar fora da sua vida todo pecado de orgulho. Não dê brecha para o orgulho. Então veja, o diabo gosta do legalismo, da hipocrisia, o diabo gosta do orgulho. Vamos para outro pecado que o diabo ama: julgamentos. O irmão mais velho ocupa uma posição superior de julgamento em relação aos outros. Veja, o irmão mais velho agora acha que ele tem o direito de julgar o filho mais novo. Veja, ele julga para o pai. Como é que você faz isso? Como é que você acolhe esse daí? Irmãos e irmãs, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem uma língua venenosa. Os nossos pensamentos são venenosos e nós, se não tomarmos cuidados, a gente julga o outro fácil. E por que a gente julga? Porque a gente está numa posição superior. Por isso que Jesus fala: não julgueis. Porque se você julga, é porque você está acima. Você é superior. Aí eu pergunto para você: você é superior aos teus irmãos? Eu pergunto para você: você é superior aos teus irmãos? Não, você não é superior aos teus irmãos. Portanto, você não pode julgar. Portanto, eu não posso julgar. Toda vez que eu julgo, eu peco. As Escrituras nos dizem para não julgar. Isso se refere a julgamentos injustos, não a instâncias de discernimento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Claro, você pode julgar entre o bem e o mal. Isso é certo, isso é errado. O que a pessoa está fazendo é certo ou o que é errado? Claro que a gente faz esse julgamento automático. Esse não é o pecado. Então, você viu determinada coisa, isso é certo ou isso é errado? Você está julgando. Então, mas tem que julgar, você tem que discernir, aquela pessoa está fazendo certo ou está fazendo errado? Eu estou fazendo certo ou estou fazendo errado? Isso é um julgamento, mas é um julgamento normal, um julgamento bom. Você tem que discernir o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. Agora, o julgamento errado, o julgamento injusto, é o que você se coloca acima da pessoa, achando que você está correto, que você é o santo da jogada e aquela pessoa é o grande pecador e você é o juiz. Veja que foi esse o pecado do filho pródigo. Ele se achou maior e melhor do que o seu irmão. Cuidado, mulher. Só porque o seu marido não vem para a igreja, que não vai para a igreja, você talvez está se achando melhor do que ele. Só porque seus filhos não vão para a igreja, você está se achando melhor que seus filhos. Talvez você se ache melhor do que aquela pessoa que serve na igreja com você. Cuidado, isso é julgamento. Podemos trancar alguém em uma prisão pensando: ele é assim e nunca vai mudar. Ei, começamos a julgar as pessoas como se elas nunca fossem mudar. Tal fulano é assim. Ei, mas você não acredita que ele pode mudar? Você não acredita que ele pode se converter? Isso é um julgamento nosso. Portanto, irmãos, não compete a nós o julgamento, amém? Não compete a nós o julgamento. Em nome de Jesus, esse pecado tem que sair da sua vida. Você está entendendo que são pecados ocultos? Os pecados do filho mais novo é mais aparente, é a prostituição, é a curtição da vida, é mais fácil de ver. Esses daqui estão lá no coração. Outra realidade, o medo. O irmão mais velho está com medo. Ele não está seguro em seu relacionamento com Deus. Ele não entende que esse relacionamento não é baseado no que ele faz, mas no amor de Deus. Gente, isso aqui é muito importante. O teu relacionamento com Deus, ele está baseado não naquilo que você faz. Quem vai falar isso é Paulo apóstolo. Você não é salvo por causa das suas obras. E Paulo vai dizer para que ninguém se orgulhe disso. Porque imagina, se eu vou para o céu por causa que eu fiz alguma coisa,
Eu ia me orgulhar, eu tô aqui porque eu fiz obras. Você vai para o céu porque Cristo fez uma obra de redenção na sua vida. Ei, se Cristo não tivesse morrido por você numa cruz, você não teria, você não seria salvo. Por mais que você fizesse isso e aquilo. Agora, é claro, eu também não estou desmerecendo a importância das obras, porque o próprio Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Mas você tem que entender que o relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus não pode estar baseado naquilo que você faz, mas no amor dele por você. Veja, o filho mais velho não está seguro em seu relacionamento com Deus. Ele não entende que esse relacionamento não é baseado no que ele faz, mas no amor de Deus. Veja, o filho mais velho não está entendendo que o que causa o relacionamento entre ele e o filho mais novo é o amor. O filho mais velho não está entendendo. Veja que o argumento do filho mais velho é, mas ele foi infiel, eu sou fiel, ele foi infiel. Ei, mas você não está entendendo que o relacionamento é no amor do pai. Por isso que essa parábola, ela quer mais falar do amor do pai do que falar do pecado dos dois. Essa parábola de Lucas capítulo 15 é para falar mais do amor de Deus conosco, o amor do Pai, que não se baseia naquilo que eu faço ou deixo de fazer. Deus te ama, pronto e acabou. E é aqui que a gente começa a se relacionar com Deus. O medo é a causa raiz para que precisemos estar no controle. Então, quando eu perco o controle da situação, eu começo a ter medo. Eu começo a ter medo. Irmão, irmã, você está entendendo? Talvez você tenha medo de tantas coisas. Escute o que eu estou te falando. O medo ele vai te afastando de Deus. O medo vai quebrando o teu relacionamento com Deus. Nunca se esqueça que o medo atingiu o coração de Adão e Eva. Quando eles pecaram, eles sentiram medo. E diz a palavra que, onde tu estás, Adão? Aí Adão responde, eu tive medo e me escondi. O medo faz você se esconder. Porque você transgrediu uma lei, porque você transgrediu um mandamento. Veja, Adão e Eva transgrediram um mandamento, transgrediram uma lei. E o que o diabo coloca? Preste atenção, olha como o diabo é esperto. Adão e Eva transgride a lei, aí logo o diabo vem com o medo. Por quê? O medo faz você se afastar de Deus. Deixa eu falar para você, meu irmão e minha irmã. Existem as leis de Deus? Existem, só que a verdade é que eu e você somos pecadores e na vida vamos errar tantas vezes. Eu já errei tanto. Eu já descumpri tantas leis de Deus. Se o relacionamento com Deus se baseasse naquilo que eu conseguia obedecer, eu estava na roça, eu estava frito, eu estava perdido, entendeu? Se o relacionamento com Deus depende de mim, eu estou perdido. Se depende de eu acertar toda hora, eu estou perdido. Eu vou errar, você vai errar, a gente erra constantemente. Nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso, a verdade não está nele. Portanto, olha a estratégia do diabo. Você vai desobedecer a Deus, você não é perfeito, então você vai desobedecer a Deus uma hora ou outra. Só que vem o diabo e coloca medo. Porque você transgrediu esse mandamento, agora Deus vai te castigar, Deus vai te colocar no inferno, Deus é um Deus mau, porque Ele exige muito de você, aí Ele vai colocando medo e você vai se afastando de Deus. Eu não dou conta de viver isso, eu não dou conta da igreja, eu não dou conta dos mandamentos, eu não dou conta de Deus, e você começa a se afastar do amor do Pai. O diabo ama o medo. Porque o medo faz você fugir. O medo faz você fugir. E Deus é aquele que, mesmo que você tenha errado,
Olha o filho mais novo. Mesmo que você tenha errado, não tenha medo de voltar para casa, porque Deus vai te acolher. Não tenha medo. Portanto, você deve renunciar ao medo na sua vida. Você deve renunciar ao medo. Vamos para outro pecado do coração, autopiedade. Autopiedade. Queremos a compaixão e a simpatia das pessoas mais do que queremos ser livres, mais do que queremos seguir em frente e deixar nossas provações para trás. Então o que é a compaixão? O que é a autopiedade? É o coitadinho de mim, coitadinho de mim. Então o filho mais velho, e coitadinho de mim, pai. Eu sempre te servi, eu sempre fui fiel, coitadinho de mim. Pai, você não olha para mim? Veja, é uma pessoa que chama atenção, é autopiedade, ela tem compaixão dela mesma. Ela não quer crescer na santidade, ela não quer ser livre, ela não quer seguir em frente, ela quer que as pessoas olhem para ela. Ei, tá cheio disso dentro da igreja. Cuidado para você não ser uma pessoa que você quer chamar a atenção para você. Eu não estou menosprezando as suas dores, mas muitas vezes você se utiliza das suas dores, você se utiliza dos seus sofrimentos para chamar a atenção. Autocompaixão, autopiedade. Você quer que todo mundo olhe para você. Veja, esse filho mais velho está dando um show. Olha para mim, pai. Você só olha para ele. Olha para mim, pai. Então tem vezes que a sua dor, eu repito, não menospreza a sua dor, mas você se utiliza da sua dor para fazer show. Você quer que todo mundo olhe para você. E o diabo ama isso, porque é um espetáculo, né? Veja que esse o filho mais velho está dando um espetáculo, está dando um showzinho. Eu quero aparecer. Amado irmão e amada irmã, você está entendendo? Não, você não pode ter essa autopiedade, você não pode ter essa dosinha de você mesmo. Se deixarmos de lado a nossa autopiedade, teremos de encarar que somos responsáveis por nossas próprias vidas. Temos que ser responsáveis pela nossa própria vida, temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. E não precisamos ficar dando showzinho de autopiedade. Isso é muito importante. O que mais? Amargura e falta de perdão. Tornamo-nos o irmão mais velho sempre que respondemos às dores da vida sem o amor de Deus. A gente fica igual o irmão mais velho quando a gente responde às dores da vida sem amor. Veja que esse filho está respondendo com ciúme, com inveja, com raiva. E às vezes nós somos assim, coração amargurado. Talvez, meu irmão e minha irmã, você que está me escutando agora, você tem um coração amargurado, cheio de raiva no coração, raiva desse, raiva daquele, mágoa desse, mágoa daquele, e você não entendeu que isso amargura o teu coração. Tem gente aqui me escutando hoje com o coração amargurado. Talvez a tua cara já é uma cara igual de um maracujá, toda enrugada, amargurada. Nada tá bom. Café requentado, talvez tua vida é igual um café requentado, talvez tua vida é amargurada. Em vez de perdoarmos e sermos misericordiosos com os outros, construímos muros de proteção ao nosso redor. Então, em vez de a gente perdoar, em vez de a gente querer ser livre, a gente fica construindo muros de proteção, porque temos medo de enfrentar as nossas dores. Ei, às vezes você tem medo de enfrentar as suas próprias dores, às vezes você tem medo de enfrentar as suas mágoas, às vezes você tem medo de enfrentar você mesmo.
Sabe por quê? Porque você vai chegar à conclusão de que você está magoado com tal pessoa, que você está brigado com tal pessoa. E se você tiver coragem de olhar para si mesmo, você vai ver que não é só aquela pessoa que é o problema também é você. E às vezes a gente não tem coragem de olhar para dentro de nós. Só o outro é o problema. O outro é o problema. Esquecemos que nós podemos também ser um problema para o outro. Apegamos-nos à nossa amargura, à falta de perdão, como se fosse uma forma de defesa, mas não são. Na verdade, são paredes de prisão, afastando-nos da vida de liberdade e amor que Deus tem para nós. Então a gente fica preso às nossas mágoas, ficamos presos às nossas amarguras. E ficamos criando paredes de proteção, não queremos mais nos encontrar com aquela pessoa, não queremos mais falar com aquela pessoa, não quero mais me deparar com essa realidade. Só que na verdade você está numa prisão. Ei, uma pessoa que vive assim, não posso falar com esse, não posso falar com aquele, não posso me encontrar com tal pessoa, não posso ir para determinado lugar. Veja, você está vivendo numa prisão, você está vivendo uma vida amargurada, você está preso. Você está se protegendo, mas você está preso. Porque quando você diz, não vou lá, não vou falar, não deixa essa pessoa vir, não posso me encontrar com ela. Então, você está você está colocando paredes para se proteger, mas na verdade você está dentro de uma prisão. Você não é livre. Livre é quando você pode conversar com todos, se relacionar com todos. Você está bloqueado? Você está bloqueado? Às vezes ficamos paralisados sem saber qual ação tomar. Não percebemos que precisamos nos arrepender. Ficamos cegos para os nossos pecados e o significado deles. Ficamos cegos para os nossos pecados. Como o filho pródigo que está com fome, mas ainda não está desesperado pela casa de seu pai. Nossa ficha não caiu. Ei, a nossa ficha precisa cair. Talvez a sua ficha ainda não caiu. Será que você está bloqueado? Será que não está faltando você se arrepender? O arrependimento começa com a lembrança do quanto que Deus nos ama. Por que você se arrepende? Porque você enxerga o tanto que Deus te ama. Não é porque você está com medo do inferno, não é porque você está com medo de Deus, não. É porque Deus me ama tanto. E eu não tenho retribuído este amor. Em certo sentido, é um presente. Em outro sentido, é uma escolha. Se abrigarmos os pecados do irmão mais velho, não podemos admitir quão pobres, necessitados e desesperados realmente somos. Veja que o filho mais velho não se arrepende de nada, só o outro que tem que se arrepender. Ele não se vê, ele não se enxerga pecador, ele não enxerga que ele precisa de se arrepender também. Eventualmente podemos nos mudar para um lugar onde realmente queremos que Deus exponha nossos corações. Podemos então orar com o salmista. Prescutai-me, Senhor, para conhecer meu coração. Provai-me e conhecei meus pensamentos. Vede se ando na senda do mal e conduzi-me pelo caminho da eternidade. Salmos 138, versículo 23 e 24. O que é esse caminho eterno? Envolve tornar-se mais parecido com o pai do que com qualquer um dos filhos. Você tem que se parecer com o pai mais do que qualquer um dos filhos, aprendendo a amar nossos irmãos e irmãs rebeldes com a mesma misericórdia que Deus tem por nós. Essa parábola nos ensina que a gente deve amar. Nós não somos melhores que ninguém. Nós devemos amar uns aos outros, nos ajudar uns aos outros. Confissão e arrependimento. Um aspecto importante do arrependimento é a confissão. Irmão, eu louvo a Deus se durante esses 40 dias você se arrepender.
Se durante esses 40 dias você se arrepender dos seus pecados. E o arrependimento que você gerar no seu coração vai te levar ao confessionário, vai te levar ao padre para se confessar. Ainda durante esses 40 dias vai chegar o momento onde nós vamos propor a você uma confissão. A gente vai fazer um exame de consciência, a gente vai se examinar. E a gente vai querer se arrepender. Ah, como é importante a confissão. Sabe, talvez eu esteja falando com pessoas que há mais de 10 anos não se confessam. Tem pessoas aqui que nunca se confessaram. O que você está esperando? O que você está esperando para receber perdão? Ei, não é perdão do Padre, é perdão de Deus. Por que você não vai para o confessionário se lá você vai receber perdão? Você está perdendo a graça. Podemos ter certeza de que ao confessarmos nossos pecados a Deus com sinceridade e humildade, Ele nos perdoa e nos restaura. Veja, isso é o confessionário. Deus que vai perdoando você e vai restaurando você. Veja, isso é a confissão, é um lugar onde Deus perdoa os seus pecados e onde Deus vai te restaurando. É por isso que você tem que se confessar, porque a cada confissão Deus vai restaurando você, Deus vai restaurando você, Deus vai te dando força para você vencer aquilo tudo. As Escrituras nos dizem que se reconhecemos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. 1 João 1,9. Se você reconhece o teu pecado, Deus vai te perdoar. Agora, se você não reconhece, se você não quiser mudar, se você não quiser se arrepender, como você vai receber perdão? A honestidade em nomear e confessar nossos pecados abre uma porta para a graça de Deus entrar em uma área de nossas vidas que antes havíamos fechado. E, gente, é lá no confessionário que você vai nomear os pecados. Você não pode chegar no confessionário e falar assim: Padre, eu sou um grande pecador, então, né? Eu cometo o que todo mundo comete. Você sabe, Padre, a gente é falho, né? Não, na confissão é um lugar onde você vai nomear, vai falar: olha, meu pecado é a fofoca, Padre, eu falo muito da vida dos outros. Padre, meu pecado é da gula, eu como mais do que devia comer, Padre, gula. Você nomeia, você fala o nome, você fala a sua miséria. Eita, lugar bom é o confessionário, minha gente, é o lugar onde nós somos humilhados, onde a gente confessa o nosso pecado. Me diga, se você for condenado a alguma coisa, se alguém disser para você assim: olha, vamos dizer que você roubou um banco, ou matou alguém, e aí você vai para julgamento. O juiz vai julgar você. E se no julgamento você disser assim: eu matei mesmo, eu roubei mesmo, pronto. Acabou o processo ali, a pessoa já está se acusando, nós não precisamos de prova, não precisamos mais de nada, você está se acusando. Só que, quando você fizer isso, essa pessoa vai para a cadeia. Você declara que é culpado, e você não recebe perdão, você vai para a cadeia. Esse é o julgamento dos homens. Mas olha como é o confessionário. É o único tribunal da face da terra onde Deus é o juiz. E você chega falando para ele que você é culpado, você fala o teu nome, você fala o nome do pecado e fala: fui eu que fiz. Aí você fala: por minha culpa, minha tão grande culpa, eu fiz isso. E aí Deus olha para você e fala: é, você fez isso? Você está arrependido? Tô. Então eu te perdoo. Vai em paz. É o único tribunal da face da terra que você se declara culpado e sai perdoado. É o único. Não tenha medo do confessionário. Não tenha medo. O confessionário é um lugar que a gente precisa estar constantemente. Eu vou repetir essa passagem. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Sua graça é vital para a mudança completa de direção que o arrependimento exige. A confissão honesta
quebra o nosso padrão de cegueira, dissipa a escuridão em que habitam os espíritos malignos. Ei, gente, como é importante nesse processo de libertação uma confissão honesta, uma confissão sincera, onde você rasga o coração, onde você não esconde nada. Veja, na confissão você não esconde nada. Na confissão você não pode esconder nada. Na confissão você fala tudo. Às vezes a gente esquece algum pecado na confissão, isso é diferente. Esqueceu. Aí na próxima você conta. Mas seria muito desonestidade da nossa parte se a gente falar assim, ó, eu tenho esse pecado, mas esse aqui eu não vou contar não. Essa confissão não está sendo honesta. Essa confissão não está sendo total. Deus quer uma confissão honesta. Há poder em nomear nossos pecados em voz alta. Ei, por que Deus pediu para a gente confessar os nossos pecados uns com os outros? Veja, Jesus olhou para os apóstolos e disse, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados, eles não serão perdoados. Veja, Jesus está dando poder para os apóstolos. Jesus está dando poder para os padres, para perdoar pecados. Por que nós temos que confessar? Porque há poder nisso. Quando você diz em voz alta o nome do seu pecado, isso causa uma libertação na sua vida, meu irmão e minha irmã. Quando você diz, esse é o meu pecado. Quando você tem a coragem de dizer, quando você tem a coragem de jogar isso para fora. Porque o que o diabo quer? O diabo quer que você não fale. O diabo não quer que você jogue o seu pecado para fora. O diabo quer que você fique com o seu pecado guardadinho dentro de você, com medo de contar, com medo de se abrir a Deus e com medo de pedir perdão. Você está entendendo? Essa é a estratégia. Santo Afonso, ele diz que aquele espírito mudo e surdo do evangelho é a pessoa que não... É o diabo, porque dizia que havia um demônio que estava deixando aquela pessoa muda. E Santo Afonso vai dizer que esse é um demônio que faz as pessoas ficarem mudas para não confessarem a Deus os seus pecados. É um demônio que prende a língua das pessoas, que prende a boca das pessoas. Na hora do pecado, a gente faz, mas na hora de confessar, a gente começa a ter medo, vergonha, a gente tranca a boca, tranca o coração e não fala, não abre a boca para falar, para confessar. Nunca tenha medo de confessar os seus pecados com o sacerdote. Seja o pecado que você tiver cometido, você não vai para lá para o padre condenar você, para o padre bater em você, ou você vai lá para receber perdão de Deus. E a gente tem que aproveitar isso. Isso ficará mais claro no capítulo sobre a renúncia. A gente vai falar disso depois, que é uma expressão específica do arrependimento. Veja, arrependimento e libertação. O arrependimento leva a uma libertação mais profunda da influência do mal, mas também flui dela. Por libertação, quero dizer a quebra do poder por trás dos padrões habituais de pensamento e ação que limitam nossa liberdade de aceitar o amor de Deus e nos afastar daquilo que bloqueia o seu amor. Veja, esse processo que você está se arrependendo, esse processo de confessar, esse é um processo que vai causar libertação para a sua vida. O diabo não quer que você confesse, porque confessar-se é libertar-se. Gente, não é à toa que as pessoas quando saem da confissão, ela fala, estou mais leve. É porque você está liberto. Você está liberto. Você está liberto. Por meio da libertação descobrimos as mentiras internas. E expomos pelo que são, para que possamos assumir total responsabilidade por nossas vidas. É libertador poder ver o pecado oculto e lidar com ele diretamente. Nós não temos que esconder nossos pecados, você está entendendo? Você está entendendo que não é esconder pecado, é jogar para fora. O diabo quer que você esconda pecado. Deixa o seu pecado aí, fique em paz com ele. Não. Ei, e por que você esconde? Porque você tem medo.
Ou porque você é legalista, ou porque você é orgulhoso, ou porque você tem medo, cada um desses pecados que a gente está tratando aqui, ei, vai para o seu pai que te ama, vai para o seu pai que te perdoa e vai reatar esse relacionamento com Deus. Porque esse pecado, ele estraga o teu relacionamento com Deus. Então não é questão só de quebrar uma lei, não é questão só de quebrar um mandamento, a questão é de quebrar um relacionamento. Vai reatar esse relacionamento, meu filho. Vai reatar esse relacionamento. É libertador poder ver o pecado oculto e lidar com ele diretamente. A liberdade vem de saber os nomes dos nossos inimigos, os pecados do coração. Então é preciso saber os nomes dos meus pecados. Eu preciso lidar frente a frente com eles, exorcizá-los. Você tem um poder, você tem que querer exorcizar esses pecados da sua vida. Reconhecer o pecado e se arrepender. Então eu digo para você, não tenha medo de olhar o teu pecado de frente e falar, esse é meu pecado, eu vou me arrepender desse pecado. Eu me arrependo, Senhor. Olha que bonito isso. Na verdade, não há liberdade sem arrependimento. Se você não se arrepender, você nunca será livre. Você está entendendo, filho? Eu estou dizendo para você, nós todos vamos errar. Você, eu, o Papa, o Bispo, o Padre, todo mundo. Nós não somos anjos, nós não somos... Não somos Deus. Nós vamos errar. E se a gente reconhecer esse pecado, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Você está entendendo qual é então a artimanha do demônio? O demônio sabe que Deus vai te perdoar. O demônio sabe que Deus te ama. O demônio sabe que Deus aceita o teu arrependimento. Então o diabo quer que você não se arrependa. Então qual é a estratégia do demônio? Mostrar para as pessoas que aquilo não é pecado. Já é uma estratégia dele. Mas isso aí não é pecado. Porque se o demônio convencer você de que isso não é pecado, então você não vai se arrepender. É normal. Todo mundo está fazendo. Nos dias de hoje, Frei, todo mundo trai. Traição não é pecado, porque todo mundo está fazendo? Não. Aí você começa a ler a palavra, você começa a ver que não, isso não é. Maridos, amai vossas mulheres, mulheres, amai vossos maridos. Não é isso que Deus sonhou, não é isso que Deus pensou. Então você se arrepende. Eu me arrependo desse adultério que eu estou vivendo. Frei, esse negócio de castidade, de não fazer sexo fora do casamento, isso aí não tem como. Hoje em dia não dá. Hoje em dia namoro é com sexo, noivado é com sexo. Não tem como. Porque todo mundo está fazendo. Mas não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Aí você lê a palavra e fala, não, a palavra de Deus está dizendo que não, que o sexo é para dentro do casamento. O sexo foi Deus quem fez para o casamento. Então eu me arrependo. Veja que a estratégia do diabo é que você não se arrependa. Porque deixa eu te ensinar uma coisa. Se você se arrepender, você vai para o céu. Aquele ladrão na cruz roubou a vida inteira, mas no final da vida ele se arrependeu. E Jesus olhou para ele e falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Pecado, minha gente, todo mundo tem. Mas nem todo mundo se arrepende. Você está entendendo? O diabo vai fazer de tudo para você não se arrepender. E por que não se arrepende? Porque tem medo, porque é orgulhoso, porque é legalista, porque é hipócrita. Sem arrependimento não há liberdade. Quer ser livre? Arrependa-se. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia, completou-se o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Os primeiros conceitos que aparecem no evangelho de Marcos são os do arrependimento. A primeira pregação de Jesus sobre arrependimento, fé, aceitação de Cristo. Uma conversão mais profunda sempre envolve essas três coisas: arrependimento, fé, aceitação de Cristo. Arrependimento, fé, aceitação de Cristo.
Ei, a sua vida vai mudar completamente quando você se arrepender, tiver fé em Jesus Cristo e aceitar Jesus Cristo na sua vida. Você vai ser livre. Se você está preso, de alguma forma lutando com toda essa ideia de ser um pecador, ou tem medo da condição do seu coração, saiba que o poder que estava presente quando você se voltou pela primeira vez para o Salvador ainda está presente. Deus tem poder para perdoar os seus pecados. Sugiro mais uma vez que olhe para si mesmo, que não olhe para si mesmo, mas para Jesus. Olhe para Jesus, olhe para o crucificado, que se entregou por você, que morreu numa cruz por você. Então reconheça que você é um pecador, reconheça que você é um pecador, seja honesto, nomeie seus pecados, não tenha medo de nomear seus pecados, nomeie. Sou irresponsável, sou preguiçoso, sou vaidoso, sou fofoqueiro, sou luxurioso. Vejo pornografia, sou mentiroso, sou orgulhoso, me acho maior do que os outros. Não tenha medo de nomear os seus pecados. Seja honesto. Nomeie os pecados do pródigo ou os pecados do irmão mais velho. Se precisar de ajuda, peça ao Espírito Santo para guiá-lo enquanto ora. Prescutai-me, Senhor, para conhecer meu coração. Provai-me, conhecer meus pensamentos. Faça uma pausa, ore. Deus elevou-o pela mão direita como príncipe e salvador a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Atos capítulo 5, versículo 31. Deus o elevou a fim de dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Deus quer te dar arrependimento e perdão dos pecados. Nós podemos rezar: Senhor, eu sou um pecador. Eu venho diante de Ti para dizer que sinto muito por todos os meus pecados. Obrigado por me dares a Tua vida por mim, para que eu possa ser perdoado e voltar para Ti. Isto é, para casa. Por favor, venha, seja o Senhor da minha vida. Quero viver o Teu reino com a liberdade de um filho de Deus. Fala comigo enquanto continuo a escutar estas pregações. Guia-me para a liberdade mais profunda que se encontra em conhecer o Teu amor. Se pudermos ver a verdade sobre nós mesmos e não sermos aterrorizados por ela, o reino de Deus aparece na simplicidade com que abordamos nossos pecados, recusando-nos a ignorá-los ou arranjar desculpas para eles. O reino de Deus acontece quando você para de dar desculpa para os seus pecados. Não precisa dar desculpa para os seus pecados. Encare eles de frente. Nomeie. Arrependa-se. E você vai receber perdão. Veja que hoje nós falamos de pecados muito sérios que estão dentro do coração: legalismo, hipocrisia, orgulho, julgamentos, medo, autopiedade, amargura, falta de perdão. Na próxima pregação, queremos compartilhar com você como remover o maior obstáculo para receber o perdão e a misericórdia de Deus. Amém, minha gente? Pregação fundamental para a nossa vida, para a nossa libertação. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.